Olá, eu sou o Thales. O episódio começa no que parece ser uma noite comum, até que percebemos que o Batman estava no alto de um prédio com um binóculos, observando pessoas que estão chegando de outro país. Mulher Maravilha ajudava nessa observação e o Flash também. O Caçador de Marte aparece logo em seguida. Segundo o Batman, acontece que pessoas do mal estão querendo explodir todo esse lugar quando políticos estiverem se encontrando. O Caçador de Marte pergunta e se esses homens do mal já estiverem lá dentro, mas o Batman já colocou alguém para ficar de olho: Clark Kent, o Superman. A Mulher Gavião e o Lanterna Verde também estão patrulhando e ele aproveita para dar um beijinho nela. Os dois então combinam que depois do trabalho irão se encontrar no apartamento dele. Abruptamente somos levados até uma sala do exército. Os radares mostravam um objeto não identificado aparecendo bem em cima daquela reunião dos políticos. O general manda os jatos da aeronáutica darem uma olhada no que está acontecendo, mas eles não veem nada. Eles só sabem que essa coisa está invadindo o espaço aéreo e o general ordena que seus jatos efetuem disparos contra esse objeto não identificado. Eles fazem isso e depois de atingir esse objeto, eles percebem que se tratava de uma espécie de nave. Essa nave então começa a atacar os jatos e, vendo essa situação, os heróis se aproximaram para investigar. Ninguém sabe o que é aquela nave, mas a Mulher Gavião diz que é um cruzador de 7ª classe gordaniano. Ela até conhece o canhão de plasma da nave, mas não é rápida o suficiente para avisar, e o Lanterna e a Mulher Maravilha são atingidos. Flash é quem tem que amortecer a queda deles. Mulher Gavião então parte para cima daquele cruzador enquanto os disparos são efetuados e o prédio dos políticos é atingido. Clark Kent tem que se transformar no Superman para poder fazer alguma coisa. Ele e o Caçador de Marte vão tentar parar aquela nave, mas a Mulher Gavião sabia que não ia adiantar e realmente não adiantou. Eles foram eletrocutados. Ela teve que salvar os dois, porém o grupo agora está sem ter o que fazer. Só que inesperadamente, uma espécie de raio de energia atinge aquela nave e a faz cair no solo. Logo acima dos heróis estava uma outra nave gigantesca e milhares de pequenas naves. Superman queria partir para cima deles, mas a Mulher Gavião o impediu, pois no momento que uma dessas pequenas naves pousou, lá de dentro saiu um conterrâneo da Mulher Gavião. Ou seja, aquelas naves são tanagarianas. A Mulher Gavião logo corre para dar as boas-vindas ao comandante, e o Lanterna Verde fica em choque, já querendo saber o que está acontecendo. E a Mulher Gavião apresenta o comandante. Ele se chama Rothalak. Só que o comandante diz que eles podem deixar as apresentações para depois. Agora ele precisa falar com os líderes desse planeta, pois o destino de todos está em perigo. Em uma reunião nas Nações Unidas sendo transmitida para o mundo inteiro, o comandante fala que 5 anos atrás enviou um de seus agentes para se infiltrar no meio dos humanos e aprender tudo sobre as pessoas e suas defesas. Esse agente era a Mulher Gavião, Shayera Hall. Lanterna Verde fica em choque ao descobrir que ela estava espionando a todos. O comandante então continua dizendo que ela descobriu que as defesas do planeta Terra são completamente inofensivas e ninguém aqui está preparado para o que está prestes a acontecer. Ele então mostra gravações dos inimigos mortais dos Tanagarianos, essas criaturas que são os Gordanianos. Por gerações, o povo de Tanagar está combatendo essas criaturas que fizeram as maiores atrocidades através do universo. Eles dizimam mundo atrás de mundo. E agora eles estão a caminho da Terra. Todos serão dizimados se não aceitarem a ajuda do povo de Tanagar. O comandante então diz que vai dar um tempo para eles pensarem, mas tem que ser rápido, pois o povo de Tanagar é a única esperança dos terráqueos. O Lanterna Verde já vai logo falar com a Mulher Gavião, perguntando por que ela nunca contou para ele. E ela diz que queria ter contado muitas vezes, porém ela não podia. Afinal, essa era uma missão militar secreta e ela jurou não contar nada para ninguém, nem mesmo para o Lanterna Verde. O homem então pergunta o que mais ela está escondendo e nem dá tempo de dizer, pois o comandante logo aparece e tasca-lhe um beijo nela, bem na frente do Lanterna. O pobre coitado é corno e ainda tem que ouvir a Mulher Gavião dizer que ela foi prometida para o comandante. O Lanterna só pode dar os parabéns e sair dali com o rabo entre as pernas. A Liga da Justiça então foi conversar com os líderes do mundo e eles não queriam aceitar a ajuda do povo de Tanagar, pois isso estava tudo muito estranho. Porém, Mulher Maravilha fazia de tudo para convencê-los do contrário. Ela confiava nesse povo, não sei porquê. O Lanterna Verde saiu por aí andando todo triste e o próprio Batman teve que aparecer para consolá-lo, dizendo que isso acontece. Mulheres são as criaturas mais misteriosas do universo. Ele só tem que aguentar firme. E do nada, o Marciano também aparece tentando consolá-lo. E o Flash logo em seguida. Ele ficou sabendo da fofoca e nem sabia
sabia que o Lanterna Verde estava junto da Mulher Gavião. Lanterna então pergunta para o marciano se ele não sabia de tudo isso, pois ele pode ler a mente dela, mas o caçador fala que na verdade não pode ler a mente dela e nem de nenhum outro Tanagariano. Essas palavras deixam o Batman desconfiado. Enquanto isso, em sua nave, o comandante estava quase fazendo coisas com a Mulher Gavião, até que foram interrompidos por um de seus oficiais dizendo que tem notícias do planeta Terra. Era o Superman em uma chamada de vídeo dizendo que os líderes do planeta aceitaram a ajuda do povo de Thanagar. O comandante não perdeu tempo e já chamou todo mundo para começar a construção de uma grande estrutura no meio do deserto. Imagina o pobre corno Lanterna Verde ainda ter que trabalhar para ajudar esse pessoal. A Mulher Gavião fica tentando se aproximar para conversar com ele para explicar o que estava acontecendo, mas isso não tem explicação e o Lanterna Verde nem quer ouvir. Todo o pessoal da Liga está ajudando na construção e o Superman menciona para o comandante que esse gerador que eles estão construindo está ficando de um tamanho muito grande, maior do que uma cidade. E o comandante diz que tem que ser grande para poder gerar um campo de força forte o suficiente para proteger a Terra dos Gordanianos. Ao mesmo tempo, na Torre da Liga, Mulher Maravilha e Batman conversavam enquanto ele fazia uma autópsia em um dos corpos dos Gordanianos. Acontece que o Homem-Morcego estava muito desconfiado. Ele achava muito estranho apenas uma única nave dos Gordanianos aparecer em uma cidade no planeta Terra e do nada toda a armada Tanagariana aparece para salvar a todos. O maior detetive do mundo não acredita em coincidências. Mesmo assim, a Mulher Maravilha diz que aquela autópsia está sendo feita à toa, pois o Batman não sabe nada da fisiologia gordaniana. Mas eu reconheço um fígado congelado quando vejo um. Todos dentro daquela nave gordaniana já estavam sem vida muito antes da nave ser acertada pelos Tanagarianos. Batman acha que eles estão sendo enganados. Vemos então que os Tanagarianos levaram alguns dos líderes do planeta para conhecer a maior nave deles e o Batman se infiltrou lá para poder investigar. Ele estava disfarçado, mas conseguiu ouvir um dos relatórios do comandante. Ele dizia para o alto comando de Thanagar que com a ajuda dos humanos, em alguns dias a operação estaria concluída. O alto comando então falou para ele que nesse momento os Gordanianos estavam preparando um ataque contra as defesas de Thanagar. E abruptamente um dos guardas pegou o Batman no flagra. Ele não podia ser levado preso e teve que sair correndo. O Homem-Morcego desceu o cacete em diversos guardas e depois avisou para a Mulher Maravilha que ele tinha razão. Os Gordanianos nem estavam perto do planeta Terra, só que ele não pôde terminar de contar tudo o que descobriu, pois foi acertado pelos Tanagarianos. O comandante sabia que isso foi um furo em sua segurança e teve que começar os planos de contingência. Mulher Maravilha tentou avisar ao Superman que os Tanagarianos estavam mentindo, mas era tarde demais. A Torre da Liga começou a ser atacada e ela logo foi desmaiada. Em seguida, os Tanagarianos começaram a atacar a Liga da Justiça na Terra e a Mulher Gavião tentou defendê-los. Ela não sabia o que estava acontecendo. Os trabalhadores, vendo tudo aquilo, avisaram ao general que eles haviam sido enganados e ele ordenou um ataque nuclear. Só que os mísseis foram desativados antes de tocarem a nave-mãe dos Tanagarianos e todas as defesas do planeta estavam sendo neutralizadas com facilidade. O povo só tem duas escolhas: se render ou perder a vida. A própria Liga da Justiça estava sendo derrotada pela quantidade gigantesca do exército de Thanagar. Um a um, os heróis foram caindo e parecia que eles até mesmo tinham um objeto letal de Kryptonita para derrotar o Superman. Lanterna Verde no final conseguiu pegar a todos para fugir, porém os Tanagarianos ativaram o campo de força e ele não pôde fugir. A Mulher Gavião se aproximou do Lanterna dizendo que eles só queriam ajudar. O homem não acredita e pergunta de que lado ela está. Fazendo cara de pobre coitada, ela pergunta se ele já não sabe disso, e isso faz o Lanterna baixar a guarda e ela o acerta com sua massa, o desmaiando na hora. Sem vergonha. Vemos que o general tentou entrar em contato com todos os líderes do planeta, afinal todos os sistemas de segurança da Terra foram desarmados, mas ele nem pôde continuar na ligação, pois o comandante invadiu todo o sistema. Ele diz que agora irá tomar conta do planeta e irá fazer de tudo para proteger a todos da invasão dos Gordanianos. Além disso, a maior parte dos líderes do planeta foram presos e a Liga da Justiça também. O comandante manda um de seus oficiais mostrar para a Mulher Gavião o que ele fez com os heróis. Todos estavam presos e até mesmo Superman a chamava de traidora. O oficial diz que sem a análise das fraquezas dos heróis que a Shayera providenciou, eles não teriam conseguido fazer isso. O Tanagariano completa dizendo que o Lanterna é o mais inútil de todos, pois sem seu anel ele não oferece riscos. O oficial então pede para Shayera provar sua lealdade eliminando o Lanterna, mas ela não faz isso
isso dizendo que se eliminarem a Liga da Justiça, o povo da Terra irá ficar completamente doido e não cooperarão. Mais tarde, um dos Thanagarianos vai alimentar a Mulher Maravilha e ela diz que não pode comer sem suas mãos. Ele terá que alimentá-la e o alien começa a fazer isso. Porém, ela morde a mão dele, toma sua faca e depois a usa para se libertar, arremessando certinho no botão que libertava suas amarras. Mulher Maravilha então liberta o Batman para ajudá-la e ele logo em seguida liberta o Flash. Todos começam um embate contra os Thanagarianos e Batman rapidamente liberta o Superman também, porém ele ainda está muito fraco. Flash vai libertar o Caçador de Marte e todos estão em um combate feroz. Batman e Superman utilizam os martelos dos Thanagarianos para combatê-los e todos também utilizam seus objetos letais, até que uma hora a nave é gravemente acertada e começa a cair. Todos os heróis, entretanto, conseguem escapar. Assim que fica sabendo disso, o comandante manda suas tropas procurarem pela Liga da Justiça. Os heróis fugiam dessas tropas pelas ruas até se escondendo dentro do lixo. Eles encontraram uma loja para se esconder e o Batman mandou a Mulher Maravilha cobrir os rastros deles e ela fez isso arrastando uma lata de lixo. Mas pelo menos funcionou, eles não foram encontrados e agora tem que planejar o que fazer. Ao mesmo tempo, as tropas estavam do lado de fora procurando por eles. Tudo que os heróis sabem é que terão que se esconder desses Thanagarianos e o Marciano diz que a melhor maneira de fazer isso é utilizando suas verdadeiras identidades. Flash tem medo pois suas identidades são secretas, só que o Batman já quebra com ele. Ele sabe quem todo mundo é e se apresenta como Bruce Wayne. Flash fica em choque. Todos então vão para as ruas e se separam em duplas para poder chegar até a casa do Batman. Ao mesmo tempo, Shayera estava com o comandante e descobriu que ele estava utilizando a força de trabalho dos humanos sem pagar nada em troca para construir os dispositivos. O comandante então fala que se eles quiserem construir esse grande dispositivo que abre buracos de minhoca, eles têm que usar toda a força necessária. E a Mulher Gavião não entendeu. Ela achou que eles estavam construindo um escudo. E o comandante fala que essa foi apenas a história para enganar o povo. Como ela chorou dizendo que ele não confiava nela, o comandante resolveu contar o plano de verdade. Acontece que o planeta Terra é a última etapa para terminar esse plano. Ali será a última parte do dispositivo que irá criar um buraco de minhoca e permitir que os Thanagarianos destruam os Gordanianos, mas como consequência o planeta Terra inteiro terá que perecer. A Mulher Gavião entra em choque. Os Thanagarianos, enquanto isso, encontraram rastros da Liga da Justiça e descobriram que eles estavam se disfarçando de pessoas normais. Infelizmente, em um momento eles atacaram seres humanos e a Diana não pôde ficar quieta, teve que ajudá-los e eles foram encontrados. Quando correram, eles passaram em frente a um restaurante e o dono fez eles entrarem e se esconderem lá. Para disfarçar mais ainda, Mulher Maravilha deu um beijo no Batman. Ao mesmo tempo, a Mulher Gavião estava triste e chorosa pelos cantos e o comandante veio ver o que estava acontecendo. E ela aproveitou essa oportunidade para pedir para ele dar um outro jeito de destruir os Gordanianos. O planeta Terra não pode ser destruído, mas ele fala que qualquer outro tipo de operação demoraria mais 5 anos e eles não têm esse tempo a perder. Mulher Gavião tenta dizer que isso não é desculpa para bilhões de pessoas perderem a vida, só que pro comandante o que importa são os Thanagarianos. Ele então pergunta se ela já se esqueceu dos anos que ele passou preso nas prisões dos Gordanianos, sofrendo tudo que tinha para sofrer. Mesmo assim, a Mulher Gavião não quer obedecer e ele diz que é o comandante e ela tem que obedecer. Um oficial aparece para dizer que eles perderam o rastro da Liga da Justiça, pois eles estão utilizando suas verdadeiras identidades. Eles só poderiam encontrá-los se a Mulher Gavião soubesse quem eles são. Isso irritou muito a Shayera. Ela saiu da nave e ao mesmo tempo vemos que o Lanterna Verde e o Flash chegaram à mansão do Bruce Wayne. Todos já estavam lá esperando por eles. Ninguém ali entendia por que os Thanagarianos construíram um escudo se não queriam proteger a Terra. E do nada, a Mulher Gavião aparece ali. Ela diz que veio ajudar e conta tudo que os Thanagarianos estão fazendo, dizendo que o planeta Terra será destruído. Ela então passa os dados de tudo para o Batman e depois pede desculpas para o Lanterna Verde, dizendo que fez o que tinha que fazer, mas quer recompensá-lo devolvendo seu anel. Assim que ela vai embora, entretanto, temos uma terrível surpresa. Os Thanagarianos estavam observando tudo de longe e descobriram onde estão os heróis. Assim que Shayera voltou até os Thanagarianos, ela foi presa por eles, que disseram para o comandante que ela os traiu e deu informações confidenciais para os heróis. O comandante não pode perdoá-la por isso, e o pior é que ela devolveu o anel do Lanterna Verde. Ao mesmo tempo, os heróis estavam vendo os dados e ficaram impressionados com o que os Thanagarianos queriam fazer. Eles tinham que destruir o gerador que os Thanagarianos construíram, e para isso, Batman descobriu que tem um ponto fraco na nave-mãe que eles podem usar para invadir e desativar o campo de força. Abruptamente, uma nave dos Thanagarianos apareceu
apareceu bem na mansão do Bruce Wayne e eles invadiram. Os heróis, entretanto, estavam prontos para combatê-los e desceram o cacete nesses Tarnagarianos. Superman até mesmo congelou um deles com seu sopro. Batman, Flash e o Caçador de Marte vão até a nave dos Tarnagarianos para poder desativar o campo de força, mas eles não sabem como aquela pequena nave funciona e o Caçador terá que invadir o cérebro de um dos Tarnagarianos para descobrir. Flash pergunta como ele vai fazer isso se ele disse que não consegue, e o Caçador fala que só tem que tentar com mais vontade. Ele então consegue invadir a mente daquele Tarnagariano, mas é atacado por diversas figuras do subconsciente dele. Mesmo assim, o Caçador lutou e pegou a informação necessária. Enquanto isso, na nave-mãe, o comandante conversava com a Shiera e dizia que poderia perdoá-la se ela dissesse que o que teve com o Lanterna Verde não significou nada e que, na verdade, ela ama o comandante. Só que a Shiera falou que o comandante poderia tê-la como esposa se deixasse o planeta Terra sobreviver. Isso era o que o comandante não queria ouvir. Ele agora tem certeza que também era corno e não vai perdoar o planeta Terra. O Caçador de Marte conseguiu invadir a nave-mãe, disfarçado como um dos oficiais, mas logo partiu para cima dos Tarnagarianos junto do Flash e do Batman. Mulher Maravilha, Lanterna Verde e Superman ainda estavam na Terra destruindo diversas pequenas naves deles. Descobrimos então o que o Batman verdadeiramente queria. Ele, na verdade, não foi até a nave-mãe, ele foi até a Torre da Liga e pretende arremessá-la contra o gerador dos Tarnagarianos. Ele então mandou o Flash e o Marciano colocarem os Tarnagarianos dentro de uma nave para escapar dali e depois trancou a porta. A torre só pode ser comandada manualmente e Batman irá se sacrificar para salvar a Terra. Mulher Maravilha, Superman e Lanterna conseguiram invadir a nave-mãe dos Tarnagarianos. Ela libertou a Shiera, mesmo achando que deveria deixá-la ali para perder a vida. Em seguida, o Lanterna encontrou o comandante e os dois começaram um embate, pois atrás dele estava o dispositivo que desligava o campo de força do gerador. Mas parece que o Lanterna não é páreo para o comandante. É só o que parece. Ele continua o embate e consegue obter a vantagem por um breve instante e depois tentar desativar o dispositivo, mas o comandante volta de repente e destrói o anel dele. Antes de tirar sua vida, entretanto, Shiera aparece. Ela quer defender o seu amado e para isso parte para cima do comandante. Batman estava entrando em órbita com a Torre da Liga. Superman percebeu que Batman queria se sacrificar e não iria deixar que isso acontecesse, partindo em direção à Torre da Liga. Shiera foi derrotada pelo comandante e o Lanterna não tinha como derrotá-lo. Ele, entretanto, não desistiu e continuou partindo para cima do comandante. Só que isso era tudo para enganá-lo. No momento que o comandante ia dar o golpe final, o Lanterna desviou e ele acertou o dispositivo, liberando o acesso, e o Lanterna Verde junto da Mulher Gavião conseguiram apertar o botão, desarmando o campo de força do gerador. Batman estava quase acertando o gerador com a Torre da Liga e estava prestes a perder a vida, mas Superman invadiu a torre e conseguiu salvá-lo no último instante. A torre destruiu o gerador e eles salvaram o mundo. Os Tarnagarianos ainda não haviam desistido, porém o comandante se levantou e os mandou parar de atacar. Agora não há mais motivo para brigar e ele espera que a Shiera esteja feliz, pois irá demorar 5 anos para eles construírem outro dispositivo em outro lugar, e ela simplesmente o manda se apressar. Depois de tudo isso, a Liga foi votar para decidir se permitiam que a Mulher Gavião continuasse na Liga da Justiça ou não. Afinal, ela traiu a todos. Eles terminam de discutir e chamam ela para conversar. A mulher, entretanto, fala que não pode se perdoar por tudo que fez e pede para sair da Liga da Justiça. Ela então fala para o Lanterna que o ama e nunca mentiu a respeito disso. Shiera vai embora e o pobre Lanterna observa enquanto diz que a ama e chora ao mesmo tempo. Obrigado por assistir. Até o próximo.